Olá gente, bem-vindo ao Bem Bike. Eu já estou com a chave na mão, que hoje eu vou dar uma mexida nesse câmbio aqui para mostrar para vocês uma coisa importante. Tem um detalhe que muita gente ainda se equivoca, comete um errinho básico e pode acabar comprometendo o funcionamento do sistema de transmissão da bike. Aqui eu tenho um câmbio Shimano Altus, velho conhecido aí das bikes de entrada, uma transmissão básica, né? Mas é o que muita gente usa, então vamos falar disso. A gente não pode ficar falando só das inovações, dos novos grupos da Shimano, tecnologia wireless e tudo mais, porque muita gente precisa disso aqui. Olha só, o que é que acontece, pessoal? Problema de corrente folgada, tá? Muita gente tem esse problema aí e tenta resolver de uma forma que não é recomendada, tá? A primeira coisa, o que leva a corrente a ficar balançando demais? Na verdade aqui tem duas coisas para se falar, tá? Porque a corrente folgada é uma coisa e a corrente balançando é outra. E corrente suja também, precisa dar uma limpadinha aqui. Porque a corrente balançar, isso tem muito a ver com o tipo, né, a tecnologia do câmbio que você tem. Esse aqui é um câmbio Shimano Altus RD M2000. Ele tem a tecnologia Shadow. A gente fala Shadow, mas nossos queridos professores que por favor nos oriente. É uma tecnologia que o pessoal confunde muito quando fala assim Shadow Plus. O que é o Shadow Plus? Ah, é a tecnologia lá que mantém a corrente firme, ela não fica balançando, fica esticada. Mas espera aí, tem duas coisas aí envolvidas: tecnologia Shadow e tecnologia Plus. Vamos falar das duas aqui rapidamente. Shadow é uma tecnologia de posicionamento do câmbio, onde ele fica mais para dentro em relação ao quadro, tá? Ele fica mais escondido. Para que isso? Para proteger, evitar de impactos com galhos, com pedras, ou mesmo em outros objetos do dia a dia do pedal mais tranquilo. Porque lembrando que aqui é câmbio de entrada, não é a princípio para fazer trilhas mais técnicas, né? Mas tá aí, a ideia da Shimano, pelo que se sabe, foi essa. E Shadow exatamente porque ele fica na sombra do quadro, né? Fica lá mais escondido, é isso aí. E o Plus? O Plus seria em relação ao travamento do cage, para que ele não articule para frente. Ele tem uma trava que você pode acionar ou, né, travar, destravar, e aí você vai permitir ou não esse movimento, para que a corrente não fique balançando tanto quando passar em terrenos mais técnicos, tá? Então Shadow Plus tem duas tecnologias envolvidas, tá bom? Beleza, então pode balançar por conta disso, porque não tem essa tecnologia do Plus. É o caso desse aqui. E o segundo caso, porque a corrente pode estar muito longa. Em parte sim. E ainda tem essa situação aqui, ó. Olha só, tava lembrando aqui disso. É um caso extremo. Fala pra mim aí, conta aí o que tá errado aqui. Olha só, o que tá errado aqui, gente? Pode ser que a pessoa cometeu esse erro, né, básico aí, tá, iniciante, de repente cometeu esse erro e fala assim: olha, minha corrente tá folgada. Tá realmente folgada. Ela tá grande? Aqui ela não tá grande, ela só tá folgada mesmo. E folgada por quê? Aqui já suplantou, né, ultrapassou o limite que o câmbio pode tensionar. Ele já está todo encolhido, não tem mais como esticar essa corrente aqui. Por que ela está assim? Você já sabe aí qual foi o erro que foi cometido aqui. Vamos voltar lá para outro caso. A gente tem uma mola, né? E acaba que a gente já entra no outro caso aqui de por que fica folgado. A gente tem uma mola aqui, ó, tá? Então ela que faz esse queijo ir para trás, esticando a corrente. Então se essa corrente está longa demais, o que vai acontecer? Essa mola vai atuar e esse câmbio vai vir mais para trás aqui, ó. Simplesmente isso, vai tender a vir para cá. Ele vai ficar trabalhando mais encolhido, mas a corrente vai tender a ficar esticada. Claro que o peso dos elos a mais vai fazer diferença e ela vai acabar balançando mais por conta disso também, né? Mas a gente tem aqui uma mola que teoricamente vai atuar para compensar esse comprimento muito grande da corrente. Só que tem um detalhe: pode ser que essa mola fique fraca, né? Pode acontecer, apesar de que eu nunca vi uma mola fraca o suficiente para poder acontecer esse problema da corrente ficar folgada, né? O pessoal fala assim: ah, mola fraca e tal, mas comenta aqui embaixo se você já viu, se aí onde você mora é recorrente esse problema e quais câmbios que tem esse tipo de problema aí, tá bom? Então essa é a questão. Bom, agora vamos falar aqui do que o pessoal tem feito para tentar resolver o problema da corrente balançando, da corrente folgada. Gente, olha só, o câmbio ele tem basicamente aqui, ó, vou mostrar para vocês. Aqui atrás você pode observar, o câmbio ele tem basicamente 3 parafusos. Esses dois aqui que são aqueles velhos conhecidos para limitar o alcance do câmbio, e esse aqui que é para ajustar a proximidade, ó, da roldana superior para a maior engrenagem, para o maior cog aqui do cassete, tá? Então se a gente observar ali, né, lá dentro tá a pontinha da roldana
a gente tem uma distância para o dente do cog, certo? Então, se eu venho aqui, bom, troquei aqui para a chave de fenda, que acho que vai encaixar melhor no parafuso. Lembrando que esse joguinho de chave tá aqui embaixo no vídeo, o link para ele, tá? Eu sempre uso aqui nos vídeos, se vocês têm visto aí, bem útil. Ó, preste atenção aqui nesse ponto, né? A distância que vai ter aqui do câmbio para o cog ali do cassete, tá? Tô aqui com a chave no parafuso, vou apertar o parafuso. Olha lá o que está acontecendo, pessoal. Ó, tá aumentando a distância, tá vendo? Mas está acontecendo algo mais do que só aumentando a distância. Tá percebendo aí? Ó, tô apertando. Aí o que acontece? A gente apertou o parafuso, o câmbio foi vindo para trás, ó. Ele articula aqui em cima e vai fazendo isso. E aí o pessoal fala, olha, tá esticando a corrente. Beleza. Só que não. Porque você observou o que aconteceu aqui? Duas coisas. Primeiro, ele se afastou do dente do cog. Ó, ela afastou bastante lá da engrenagem. E outra coisa que aconteceu, e é esse ponto agora que muita gente não se atenta. Observa que a gente tinha uma corrente que estava vindo até esse ponto aqui mais ou menos, e agora ela só está vindo até aqui atrás. Olha só, você tinha uma corrente que estava abraçando o cog, e agora com o câmbio vindo para trás está fazendo isso aqui. O que acontece se você estiver lá naquela brincadeira de cabo de guerra, né? Se tiver só você contra 10 puxando do outro lado, você vai suportar aquela carga sozinho. E se colocar mais pessoas junto com você, aquela força lá vai ser dividida por cada um de vocês, não é assim? A mesma coisa são com os dentes aqui, ó. Quanto mais dentes suportando a tração da corrente, menos desgaste vai gerar no cassete, consequentemente na corrente também, tá? Então é importante que a gente não use esse parafuso para fazer o tensionamento dessa corrente, não é dessa forma. Aí como é que a gente deixa aqui a distância? Qual a distância que a gente vai deixar da rodana para o dente do cog? Em torno de uns 6 milímetros. Se você não quiser medir, você pode usar uma régua, né, para você ter uma noção. Vou aproximar aqui só para você ter uma ideia. Ó, tô com a régua, é só para ter ideia mesmo, tá, pessoal? Qual seria essa distância de 6 milímetros? Ó, você está vendo aqui uma régua, ó, a distância bem pouquinha, e teria que ter, né? Ali não está dando para ver a rodana, né? Ela está dentro da corrente, mas só para você ter uma noção. Muitas vezes nem precisa você fazer essa medição tão precisa. Se você observar, é uma questão até de lógica, né? Do espaço aqui. Você tem que considerar que tem que existir um espaço entre o dente lá do cog e a rodana para que a corrente possa passar. Na hora que o câmbio estiver levando a corrente para esse cog, estiver trazendo para o cog de baixo, ela não pode, a rodana não pode estar muito próxima, porque senão a corrente ela vai ficar ali prensada, né? Não vai ter espaço para poder ela se movimentar. E se ficar muito perto, pode ser até que o queijo encoste lá no cog, ou o dente da rodana também. Enfim, então é observar essa distância aí, tá? Então nesse caso, vou retornar aqui o meu parafuso para a posição que estava antes. Ó, tô folgando. Deixa eu abrir a imagem aqui para você acompanhar, ó. Tô aqui folgando o parafuso. Observe que o câmbio vai retornando lá para frente, né? Chega um momento que ele não vai mais, porque a gente chegou no limite realmente. Não tem mais para onde ele ir. E aí você testa a bike. Observa se quando coloca nessa engrenagem maior, se ela não fica fazendo algum barulho, alguma coisa. Qualquer câmbio que você tiver um parafuso de ajuste desse aqui, pode acontecer a mesma coisa. Então fica esperto aí com algumas soluções que às vezes o pessoal indica que não resolve parcialmente, que a corrente para de balançar tanto, mas aí você vai desgastar precocemente a sua relação. Inscreva-se, deixa o like, confira os outros vídeos aqui do Bem Bike. Vou deixar aqui para vocês mais 2 vídeos sobre o mundo da bike para vocês. Um abraço, pessoal, até o próximo vídeo.